Ela acreditou que tinha conquistado o executivo. Estava grávida de 8 meses. Ele prometeu divórcio, mas no meio do evento corporativo, a esposa revelou a verdade que destruiu tudo. Beatriz só não sabia que aquela humilhação seria o começo da maior vingança da vida dela. Pessoas como você deveriam agradecer por estar aqui. O salão de eventos congelou. 200 pessoas viraram ao mesmo tempo. Beatriz parou no meio do corredor, vestido de gala azul marinho, esticado na barriga de 8 meses. À sua frente, no palco principal, Marcelo Tavares estava ao microfone, CEO da TechVision Corp, 45 anos. Terno italiano de R$ 15.000, casado há 20 anos. Ao lado dele, a esposa, Adriana Tavares, advogada corporativa, cabelo preso impecável, vestido preto discreto, sorriso gelado. Marcelo! A voz de Beatriz saiu trêmula. Ele não respondeu, apenas olhou para Adriana. Ela pegou o microfone da mão dele com calma ensaiada. Beatriz Andrade, não é? A voz de Adriana ecoou no sistema de som. A secretária do meu marido, grávida de 8 meses. Investidores internacionais pararam de beber champanhe. Diretores deixaram os canapés nas bandejas. 3 jornalistas pegaram celulares. Ninguém piscava. Beatriz tinha conhecido Marcelo 3 anos antes. Primeiro dia como secretária executiva. Ele foi gentil. Elogiou o currículo. Café todo dia às 9. Almoços que viraram jantares. Promessas sussurradas. Vou me divorciar. Você é diferente. Quando o momento for certo, ela acreditou. Vendeu os móveis quando ele ofereceu um apartamento. Pediu demissão quando ele disse que anunciaria o relacionamento. A gravidez foi planejada. Ele segurou a mão dela no ultrassom. Escolheu o nome, Gabriel. Agora estava ali, evento anual da empresa. Marcelo tinha dito que era o momento. Vou apresentar você como minha companheira. Beatriz comprou o vestido. Ensaiou o sorriso. Imaginou como seria caminhar de mãos dadas com ele na frente de todos. Adriana desceu do palco. Salto 15, passos firmes. Parou a 2 metros de Beatriz. Você acha que é a primeira? O sangue de Beatriz gelou. Larissa, de Brasília, grávida de 7 meses. Adriana ergueu um papel. Contrato impresso. Fernanda, de São Paulo, grávida de 6. Júlia, também São Paulo. 5 meses. Murmúrios explodiram no salão. Câmeras de celular se multiplicaram. Beatriz procurou Marcelo com os olhos. Ele estava pálido. Recuou 2 passos. Não disse nada. Todas secretárias, todas com promessa de divórcio, todas com apartamento presenteado. Adriana jogou o contrato aos pés de Beatriz. Leia, cláusula 12. Com atenção. Beatriz se abaixou devagar. Barriga pesada, mãos tremendo. Pegou o papel. Varreu os olhos pelo texto jurídico. Parágrafo 7. Cláusula 9. Chegou a 12. O coração disparou. Apartamento registrado em offshore. Cláusula de reversão automática em caso de morte do doador. Seguro de vida. Beneficiária. Beatriz Andrade. Valor 3 milhões. A sala girou. Beatriz leu de novo. Cada palavra era uma armadilha. Se Marcelo morresse de qualquer forma suspeita, ela seria a principal suspeita. Acusação automática. Evidência pronta. Motivo milionário. Você percebeu, né? A voz de Adriana estava calma. Ele não estava te dando um presente, estava te armando. Beatriz ergueu os olhos do papel. Algo mudou. A humilhação virou clareza. Os 3 anos de segredos viraram evidência. As promessas viraram crime. Ela se levantou, costas eretas, voz firme. Isso é fraude securitária. Artigo 171 do Código Penal, combinado com possível indução a homicídio qualificado. Artigo 121. O silêncio no salão mudou de natureza. Adriana inclinou a cabeça. Investidores pararam de murmurar. 3 advogados presentes trocaram olhares. Como você sabe disso? A pergunta de Adriana não tinha zombaria. Era curiosa. Beatriz dobrou o contrato. Enfiou na bolsa. Tirou uma carteira pequena. Abriu. Estendeu para Adriana ver. Ordem dos Advogados do Brasil. Beatriz Andrade Ferreira Santos.
Registro ativo. Especialização em direito imobiliário e contratos corporativos. Um jornalista riu sem querer. Outro soltou um palavrão baixo. Marcelo deu mais 2 passos para trás. Você é advogada? Adriana pegou a carteira. Conferiu o número. Formada pela USP, primeira colocada em contratos. Perdi um concurso por fraude de outro candidato. Precisei pagar dívidas da minha mãe. Trabalhei como secretária por 3 anos. Ele nunca perguntou sobre minha formação. Adriana devolveu a carteira. Pela primeira vez na noite, sorriu de verdade. Então você sabe exatamente o que ele fez. Sei. Beatriz olhou para Marcelo. Ele suava. E sei como destruir ele. Prove. A voz de Adriana cortou o murmúrio do salão. Beatriz respirou fundo. Grávida de 8 meses. De pé. 200 pessoas observando. Marcelo suava no palco. 3 jornalistas tinham celulares erguidos. Este era o momento. Esse contrato tem 7 irregularidades jurídicas. Beatriz segurou o papel. Primeira, offshore nas Ilhas Cayman, sem declaração à Receita Federal. Evasão fiscal. Lei 8.137, artigo 1º. Pena de 2 a 5 anos. Um investidor alemão inclinou o corpo para frente. 2 advogados corporativos trocaram olhares. Segunda, cláusula de seguro de vida com beneficiária única em contrato simulado. Caracteriza premeditação de fraude securitária. Código Penal, artigo 171. Marcelo tentou interromper. Isso é ridículo. Ela está... Terceira. Beatriz ergueu a voz. Promessa de casamento documentada por mensagens durante relacionamento adúltero continuado. Artigo 236 do Código Civil. Estelionato sentimental. Quarta. Apartamento registrado em nome de empresa fantasma. Lavagem de capitais. Chega! Marcelo desceu do palco. Passos rápidos. Segurança! Retirem ela daqui! Dr. Paulo Mendonça levantou da cadeira. 62 anos. Sócio do maior escritório de advocacia corporativa do Brasil. Representava a empresa havia 15 anos. Espere! A voz dele parou os seguranças. Beatriz Ferreira Santos? Ela virou. Sim, eu sei quem você é. Assisti sua defesa de especialização em 2018. Direito imobiliário e contratos corporativos. Primeira colocada da turma. O salão explodiu em murmúrios. Marcelo recuou 3 passos. Ela é advogada? Uma diretora sussurrou alto demais. Formada pela USP. Dr. Paulo caminhou até Beatriz. Posso ver sua OAB? Beatriz entregou a carteira. Ele conferiu o número. Pegou o celular, digitou no site da ordem, virou a tela para a plateia. Registro ativo. Especialização registrada. Beatriz Andrade Ferreira Santos. Tudo regular. Silêncio de 5 segundos. Depois veio a onda. Ele contratou uma advogada como secretária? Isso foi proposital. Ela tem qualificação técnica. Tudo o que disse tem fundamento. Marcelo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nada saiu. Adriana se aproximou de Beatriz. Parou ao lado dela. Virou para o marido. Marcelo, você acabou de ser desmascarado por uma das mulheres que você tentou destruir. E ela tem qualificação legal para processar você criminalmente. Quer tentar se explicar ou prefere sair agora? Ele tentou. Adriana, isso tudo é... Não... A voz dela cortou. Não me explique. Explique para o Conselho Administrativo. Segunda-feira, 8 da manhã, sala do presidente. Leve seu advogado. Fernando Guimarães, presidente do Conselho, subiu ao palco. 70 anos. Fundador da empresa. Marcelo, você está suspenso das funções de CEO até segunda ordem. A empresa vai contratar auditoria externa. Se o que foi dito aqui tiver 1% de verdade... Você será demitido por justa causa. Investidores se afastaram de Marcelo fisicamente. 2 diretores viraram as costas. Um acionista minoritário filmou o momento em que ele baixou a cabeça. 3 fotógrafos de imprensa corporativa capturaram. Marcelo Tavares, CEO, sozinho no palco, enquanto 200 pessoas viravam as costas. Ele saiu. Porta lateral. Sem olhar para ninguém. O salão explodiu em conversas.
Beatriz sentiu a mão de Adriana no ombro dela. Estacionamento, 10 minutos. Precisamos conversar. Beatriz desceu pelo elevador sozinha. Barriga pesada, pernas cansadas, coração disparado. Chegou ao subsolo. Adriana estava encostada num Mercedes preto, 2 faróis acesos. Você quer destruir ele? A pergunta foi direta. Quero. Então vamos fazer isso direito. Adriana abriu a pasta executiva, tirou um pendrive. Eu tenho acesso a 15 anos de movimentações bancárias dele. Offshores, propinas, contratos falsos, tudo. Beatriz pegou o pendrive. Por que você está me ajudando? Porque eu tenho as provas financeiras, mas você tem a expertise legal para transformar isso em processo criminal. Sozinha, eu consigo no máximo um divórcio milionário. Com você, a gente põe ele na cadeia. E as outras? Larissa, Fernanda, Júlia, elas existem. Mesmo esquema, mesmas promessas, mesmos contratos fraudulentos. Adriana mostrou o celular. Prints de conversas. 4 mulheres. Mensagens idênticas. Eu hackeei o celular dele tem 6 meses. Guardei tudo. Beatriz olhou as mensagens. Raiva subiu pela garganta. Isso não é só traição. É crime organizado. Exato. Estelionato em série. Associação criminosa. E com as provas financeiras, a gente inclui evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Ele não sai dessa com menos de 20 anos. Beatriz estendeu a mão. Vamos destruir ele. Adriana apertou. Segunda-feira começamos. Tenho o nome de um contador forense. Você estrutura a petição criminal. Em 15 dias, na Assembleia de Acionistas, a gente apresenta tudo. Público, imprensa, Polícia Federal, sem volta. Ele vai tentar se defender. Deixa. Adriana sorriu. Quanto mais ele tentar, mais fundo ele cava. Sábado de manhã. Beatriz recebeu 47 mensagens, todas perguntando a mesma coisa. É verdade que você armou gravidez? Você falsificou o diploma? Marcelo disse que você está extorquindo ele. 3 portais de fofoca corporativa publicaram matérias. Secretária grávida acusa CEO sem provas. Advogada falsa tenta destruir executivo de sucesso. Mulher instável persegue chefe casado. Adriana ligou às 10 da manhã. Viu as notícias? Vi. Ele contratou Sérgio Fonseca, advogado criminal mais caro de São Paulo, e investigador particular. Vão tentar te desacreditar. Beatriz olhou para a barriga de 8 meses. O que a gente faz? Destrói ele antes que ele destrua a gente. Domingo à noite, tem o escritório emprestado. Vamos montar o plano. Domingo às 21 horas. Escritório de advocacia vazio. 14º andar. Vista para a Avenida Paulista. Adriana tinha café. Beatriz levou o notebook. 3 pendrive com backups. Objetivo? Adriana sentou. Destruir Marcelo publicamente. Prisão. Perda de patrimônio. Reputação arruinada. Beatriz abriu o notebook. Como? Assembleia de acionistas. 15 dias. Evento público. Investidores. Imprensa. Conselho administrativo. Autoridades. A gente apresenta tudo lá. Ele vai mentir, vai negar, vai usar os advogados caros para desacreditar a gente. Por isso, a gente precisa de provas irrefutáveis, documentos oficiais, perícia técnica, testemunhas múltiplas. Adriana jogou o pendrive na mesa. Eu tenho as movimentações bancárias. Você transforma isso em processo criminal. Beatriz conectou o pendrive, abriu as pastas. 15 anos de extratos, offshores, contas numeradas, transferências suspeitas. Isso é ouro. Beatriz varreu os olhos pelos arquivos. Mas precisa de validação técnica, contador forense. Já tenho o nome, Dr. Henrique Costa. Trabalhou na Lava Jato. Ele audita tudo. Se tiver crime financeiro, ele acha. Quanto tempo ele precisa? 4 dias. Talvez 5. Beatriz fez cálculos mentais. Precisamos das outras vítimas, Larissa, Fernanda, Júlia. Se elas testemunharem, caracteriza crime em série, associação criminosa. Larissa está em Brasília, as outras 2 em São Paulo. Vou contatá-las amanhã.
E se elas tiverem medo, se não quiserem se expor? Adriana sorriu. A gente mostra que elas não estão sozinhas, que somos 4, que juntas a gente ganha. Segunda-feira. Adriana viajou para Brasília. Encontrou Larissa num café. Grávida de 7 meses. Olhos vermelhos, mãos tremendo. Ele disse que vai me processar se eu falar alguma coisa. Larissa mal conseguia segurar a xícara. Adriana colocou o contrato na mesa. Idêntico ao de Beatriz. Você não é a única. Somos 4. Mesmo esquema. Mesmas mentiras. Larissa leu o contrato. Começou a chorar. Eu achei que era só comigo. Não é. E a gente vai acabar com ele. Mas preciso que você testemunhe. Declaração reconhecida em cartório. Seu nome protegido até o momento certo. E se ele me destruir? Ele não vai ter tempo. Quando ele descobrir que você testemunhou, já vai estar preso. Larissa assinou a declaração na terça. Reconhecida em cartório. 2 testemunhas. Cópia autenticada. 5 dias depois. Doutor, Henrique Costa ligou às 8 da noite. Terminei a auditoria. Beatriz e Adriana se encontraram num café 20 minutos depois. Ele chegou com pasta executiva. Abriu na mesa. 15 anos de movimentações. Encontrei 87 irregularidades. 43 transferências para offshores não declaradas. 12 milhões em patrimônio oculto. 7 imóveis em nome de laranjas. Contratos falsos de consultoria. Evasão fiscal. Lavagem de dinheiro. Corrupção. Beatriz pegou os papéis. Analisou os números. Isso dá cadeia. 20 anos. Talvez mais. Henrique empurrou o pendrive. Está tudo aqui. Perícia completa. Pode usar em processo criminal. Quanto você cobra? Nada. Eu odeio o homem que usa poder para destruir mulher. Considera isso uma doação para a causa. Terça-feira. Fernanda de São Paulo quase desistiu. Ligou chorando. Não consigo, tenho medo. Adriana pegou o carro. Foi até a casa dela. Mostrou as provas. Os contratos idênticos. As 4 vítimas. Auditoria financeira. Fernanda, você não está sozinha. Somos 4. E temos provas de que ele fez isso de propósito. Isso não é romance que deu errado. É crime. Fernanda olhou para a barriga de 6 meses. Respirou fundo. O que eu preciso fazer? Assinar declaração. Testemunhar. Seu nome fica protegido até a Assembleia. Ela assinou. Júlia também. Quarta-feira à noite. 3 declarações autenticadas. 4 vítimas documentadas. Beatriz passou os 10 dias seguintes redigindo a petição. 187 páginas, 34 provas documentais, 7 crimes tipificados, evasão fiscal, lavagem de dinheiro, estelionato em série, associação criminosa, fraude securitária, corrupção, falsidade ideológica. Cada crime tinha artigo legal, evidência documental, perícia técnica, testemunha. Adriana contatou 3 jornalistas investigativos, off the record. Assembleia de Acionistas. Sexta, vai ter bomba. Protocolou representação criminal na Polícia Federal. Quinta à tarde. Delegado Roberto Silva recebeu o dossiê. 187 páginas. Leu em 2 horas. Ligou para Beatriz. Essas provas são reais? Todas. Perícia técnica, testemunhas, documentos oficiais. Vou pedir mandado de prisão preventiva e busca e apreensão. Se a Assembleia confirmar o que está aqui, eu prendo ele na hora. Sexta-feira, véspera da Assembleia. Beatriz fez checklist mental. Provas fiscais? Prontas. Testemunhas? Confirmadas. Advogados da empresa avisados? Sim. Polícia Federal alertada? Protocolo feito. Jornalistas? 3 confirmados. Dossiê impresso? 5 cópias encadernadas. Ligou para a Adriana. E se der errado? Não vai. Números não mentem. Documentos não mentem. 4 vítimas não mentem. Ele está acabado. Só não sabe ainda. Sábado, 9 da manhã. Auditório Corporativo da TechVision. Assembleia Anual de Acionistas. 150 acionistas. Conselho Fiscal. Advogados. Imprensa corporativa.
3 jornalistas investigativos na última fila. Marcelo no palco, terno impecável, confiante. Advogado Sérgio Fonseca ao lado. Adriana na primeira fila, acionista com 8% da empresa. Beatriz no fundo, discreta, dossiê na bolsa. Larissa, Fernanda e Júlia distribuídas no auditório. Marcelo começou a apresentação. Nosso balanço fiscal está impecável. Crescimento de 17%, transparência total. Mentira número 1. Todos os patrimônios dos diretores estão regularizados e declarados à Receita Federal. Mentira número 2. Fernando Guimarães, presidente do conselho, interrompeu. Marcelo, circularam denúncias graves na imprensa. Você tem algo a declarar? São invenções de uma ex-funcionária ressentida. Não tenho nada a esconder. Mentira número 3. Então você assina declaração atestando regularidade patrimonial? Marcelo olhou para o advogado. Sérgio acenou. Assino. Documento por escrito. Assinatura reconhecida. Testemunhas presentes. Beatriz respirou fundo. Era agora. Adriana levantou a mão. Gostaria que o senhor confirmasse, sob juramento, que não possui patrimônio oculto em offshore. Marcelo sorriu. Arrogante. Confirmo. Absolutamente nada. Beatriz se levantou, grávida de 8 meses. Caminhou até a frente. Então o senhor acabou de cometer perjúrio. O auditório congelou. 150 acionistas viraram para Beatriz, grávida de 8 meses. Caminhando pelo corredor central, postura de advogada. Meu nome é Beatriz Andrade Ferreira Santos, advogada, OAB/SP. Tenho provas de que o CEO desta empresa acabou de cometer perjúrio diante de todos vocês. Marcelo tentou rir. Olhou para o advogado. Sérgio Fonseca sussurrou algo. Ele recuperou a voz. Segurança, tirem ela daqui. Fernando Guimarães levantou a mão. Presidente do conselho, 70 anos, fundador da empresa. Espere, se ela tem provas e é advogada, vamos ouvir. A assembleia é pública. Doutora Beatriz, pode falar. Beatriz chegou à frente. Conectou pendrive no projetor. A tela gigante acendeu. Documento bancário, offshore, nas Ilhas Cayman. Senhores acionistas, este é um extrato bancário oficial. Offshore Blue Sky Holdings, Ilhas Cayman. Beneficiário final, Marcelo Tavares. 8.400.000 americanos. 7 imóveis registrados. Última movimentação, 3 semanas atrás. Murmúrios explodiram. 2 acionistas pegaram celulares. 3 diretores se inclinaram para a frente. Marcelo levantou. Isso é falsificado, Photoshop, ela está... Linha 2. Beatriz ampliou a imagem. Número da conta, código SWIFT, reconhecimento de firma do senhor, autenticado em cartório das Ilhas Cayman. Linha 7. Transferência de R$340 mil. 2 dias após fechamento de contrato com o governo federal. Caracteriza propina. Dr. Henrique Costa se levantou no fundo do auditório. 60 anos. Ex-auditor da Lava Jato. Eu auditei pessoalmente esses documentos. Validei com a Receita Federal das Ilhas Cayman via acordo de cooperação internacional. Tudo é real. Beatriz trocou o slide. Novo documento. Contrato de consultoria. Este é um contrato falso de consultoria. Empresa fantasma, R$800 mil. Serviço nunca prestado. Dinheiro desviado para offshore. Lavagem de capitais. Lei 9.613, artigo 1º. Sérgio Fonseca, advogado de Marcelo, tentou intervir. Presidente, essa apresentação é irregular. Não consta na pauta. Fernando Guimarães olhou para ele. O CEO acabou de assinar declaração atestando não ter patrimônio oculto. Se ele mentiu, isso é crime. E afeta todos os acionistas. Vou permitir a apresentação completa. Continue, doutora Beatriz. Beatriz projetou o novo slide. Tabela. 15 anos de movimentações. 87 irregularidades identificadas. 43 transferências para offshore não declaradas.
12 milhões em patrimônio oculto. Evasão fiscal, 18 milhões. Lavagem de dinheiro, 12 milhões. Corrupção em 3 contratos públicos. Cada linha da tabela tinha data, valor, artigo legal, penalidade. Ninguém no auditório respirava. Mas tem mais. Beatriz olhou para Marcelo. Ele estava pálido, mãos tremendo. Este não foi só crime financeiro, foi crime em série. 3 mulheres se levantaram no auditório. Larissa, Fernanda, Júlia, todas grávidas. Somos 4 secretárias grávidas. Mesmo executivo, mesmas promessas, mesmo esquema, apartamentos armadilha com cláusulas fraudulentas, seguro de vida nos colocando como suspeitas futuras, promessas de casamento documentadas, estelionato sentimental em série. Beatriz projetou os 4 contratos lado a lado. Redação idêntica, mesma offshore, mesma estrutura criminosa, mesma cláusula de reversão. Isso caracteriza associação criminosa. Artigo 288 do Código Penal. Não foi erro, não foi romance. Foi esquema planejado, replicado, 4 vítimas, provavelmente mais. Uma acionista gritou do fundo. Isso é verdade? Larissa respondeu. Eu sou de Brasília. Ele me prometeu casamento, me deu apartamento, fiquei grávida. Quando descobri a cláusula do seguro, percebi a armadilha. Fernanda continuou. São Paulo, mesma história, palavra por palavra. Até o nome do bebê ele sugeriu igual. Júlia terminou. Ele é predador, usa poder, usa dinheiro, destrói mulheres por esporte. Marcelo explodiu. Isso é mentira. Vocês estão conspirando. Eu vou processar todas por difamação. Beatriz virou para ele. Calma. Processe. Mas antes, explique isso. Projetou mensagens, capturas de tela, conversas de WhatsApp. Marcelo com as 4. Promessas idênticas. Vou me divorciar. Você é a única. Quando o momento for certo. Data, hora, número de telefone dele, incontestável. Dr. Paulo Mendonça, advogado corporativo que validou Beatriz no evento anterior, levantou. Isso configura crime. Múltiplo. Eu sugiro que a Assembleia suspenda o CEO imediatamente e acione autoridades. As portas do auditório se abriram. 4 homens entraram. Delegado Roberto Silva à frente. Polícia Federal. 3 agentes atrás. O silêncio foi absoluto. Marcelo Tavares? O delegado caminhou até o palco. Marcelo recuou. Quem é você? Delegado Roberto Silva. Polícia Federal. Temos mandado de busca e apreensão. E mandado de prisão preventiva. Sérgio Fonseca se colocou na frente. Com que fundamento? Evasão fiscal de 18 milhões, lavagem de capitais de 12 milhões, corrupção em contratos públicos, estelionato em série, associação criminosa, fraude securitária. O delegado mostrou os papéis. Representação criminal protocolada na 5ª. Juiz emitiu mandados ontem. Investigação relâmpago confirmou tudo. Fernando Guimarães se aproximou. Vocês podem fazer isso aqui? Podemos, e vamos. Ele acabou de cometer perjúrio na frente de 150 testemunhas. Assinou declaração falsa. Isso agrava a situação. Delegado virou para Marcelo. O senhor tem direito a advogado, tem direito a ficar em silêncio, mas vai nos acompanhar agora. Marcelo tentou falar, gagueou. Eu posso explicar? Vai explicar na delegacia. O delegado fez sinal. 2 agentes se aproximaram. Mãos atrás das costas. Não, vocês não podem. Eu sou CEO. Eu conheço o governador. Eu conheço gente importante. As algemas clicaram. Som metálico. Definitivo. Marcelo olhou para o auditório. 150 pessoas olhando de volta. Ninguém se mexeu, ninguém defendeu, ninguém protestou. Sérgio Fonseca tentou. Delegado, meu cliente vai cooperar. Não precisa das algemas. Precisa. Risco de fuga, patrimônio em offshore, passaporte válido, contatos internacionais. O delegado virou para Fernando. A empresa vai querer cooperar com a investigação? Fernando olhou para Marcelo. Depois para Beatriz, depois para o conselho.
Vamos fornecer tudo o que for necessário. E quanto à situação corporativa dele? Fernando respirou fundo, virou para Marcelo. Marcelo Tavares, você está demitido por justa causa. Efetivo imediatamente. Tem 10 minutos para esvaziar sua sala, acompanhado por segurança. A empresa vai entrar com ação regressiva de 50 milhões por danos à reputação, perda de contratos e exposição legal. Marcelo tentou rir. Saiu só ar. Vocês não podem... Eu construí essa empresa. Você quase destruiu essa empresa. Fernando pegou o crachá do pescoço dele, arrancou. Segurança, escoltem ele. 2 seguranças da empresa se aproximaram, recolheram notebook, celular corporativo, chaveiro com acesso aos sistemas. O delegado conduziu Marcelo algemado pelo corredor central. Cada passo ecoava. Silêncio absoluto. 150 testemunhas. 3 jornalistas gravando tudo. Marcelo parou no meio do corredor. Virou. Olhou para Beatriz. Raiva. Desespero. Derrota. Você vai se arrepender disso. Eu vou sair. Eu vou voltar. E quando eu voltar... Quando você voltar... Beatriz interrompeu. Vai ter 30 anos. Seu filho vai ter 30 anos. E ninguém vai lembrar seu nome, a não ser como exemplo de predador que caiu. Marcelo tentou gritar algo mais. A voz falhou. O delegado empurrou suave. Ele saiu. Porta se fechou. Som do elevador descendo. Silêncio. 10 segundos de silêncio completo. Então alguém aplaudiu. No fundo. Depois outro. Depois 10. Depois 50. Depois 150 pessoas de pé, aplaudindo. Ovação. Beatriz não sorriu. Apenas colocou a mão na barriga. Gabriel chutou. Ela respirou fundo. Pela primeira vez em 3 anos, respirou sem medo. Adriana se aproximou. Abraçou. As 4 vítimas se abraçaram. Choraram. Não de tristeza, de alívio. Fernando Guimarães subiu ao palco. Pediu silêncio. Doutora Beatriz, em nome do Conselho Administrativo, eu gostaria de falar com a senhora. Em particular, depois da Assembleia. Ela acenou. Sabia o que vinha. Dr. Paulo Mendonça se aproximou. Você acabou de dar a aula de direito mais importante que eu já vi. E eu leciono há 30 anos. Um acionista gritou. Quanto a empresa perdeu por causa dele? Fernando respondeu. Auditoria completa vai levar semanas, mas estimativa inicial. 80 milhões em contratos comprometidos, 100 milhões em exposição legal, reputação incalculável. E quem vai pagar? Ele, patrimônio bloqueado, 50 milhões em ação regressiva. Mas o que a Receita e a Polícia Federal recuperarem? As 4 mulheres saíram juntas. Estacionamento, ar frio, silêncio bom. Larissa falou primeiro. A gente conseguiu. Fernanda riu. Nervosa, aliviada. Ele está preso, de verdade. Júlia olhou para Beatriz. Você sabia que ia dar certo? Não, Beatriz foi honesta. Mas eu sabia que se a gente não tentasse, ele ia destruir a próxima. E a próxima, e a próxima. Até alguém parar ele. E agora? Beatriz olhou para o prédio. Luzes acesas. Empresa continuando. Agora a gente reconstrói. Segunda-feira, 10 da manhã, sala de reuniões do Conselho Administrativo. Fernando Guimarães, sentado à cabeceira. 5 conselheiros, 3 advogados corporativos. Beatriz de pé, grávida de 8 meses e meio. Doutora Beatriz, a senhora salvou esta empresa de um escândalo que nos destruiria. Contratos cancelados, processos milionários, CPI, intervenção da CVM. A senhora não apenas se defendeu, salvou 300 empregos e nossa reputação. Beatriz respirou fundo, pés inchados, costas doendo, mas postura ereta. A empresa precisa da senhora. Queremos criar diretoria de compliance e integridade jurídica, salário de 45 mil mensais, bônus anual atrelado a resultados, plano de saúde premium, licença maternidade estendida, home office flexível. A senhora estrutura o departamento do zero, contrata a equipe, define protocolos. Meu filho nasce em 3 semanas. A gente espera.
Volta quando estiver pronta. Mas queremos a senhora liderando a reconstrução ética desta empresa. Beatriz olhou pela janela. Vista para a avenida, prédios espelhados. Cidade gigante. 3 anos atrás tinha entrado naquela empresa por desespero. Precisava de dinheiro. Aceitou ser secretária. Escondeu o diploma. Engoliu humilhações. Hoje estava sendo convidada para a diretoria. Aceito. 8 meses depois, Beatriz voltou da licença maternidade numa 2ª de junho. Gabriel com 8 meses. Saudável. Sorriso fácil. Ficou com a mãe dela durante o dia. Chegou ao escritório às 9. Elevador para o 12º andar. Porta de vidro com placa dourada. Diretoria de Compliance e Integridade Jurídica. Doutora Beatriz Ferreira Santos. Abriu a porta. Sala ampla. Mesa executiva. Estante com códigos jurídicos. Foto de Gabriel na mesa ao lado do diploma emoldurado. Primeira reunião do dia. 10 horas. Sala de conferências. 15 funcionários. Auditores. Advogados juniores. Analistas de risco. Bom dia. Para quem não me conhece, sou Beatriz. Vou liderar este departamento. Nosso trabalho é garantir que o que aconteceu com Marcelo Tavares nunca mais aconteça. Vamos revisar todos os contratos, todos os diretores, todas as movimentações suspeitas. Se acharmos irregularidade, reportamos. Sem exceção, não importa quem seja. Um diretor financeiro entrou na sala. Roberto Mendes. 50 anos. 15 na empresa. Doutora Beatriz, preciso falar com a senhora. Reunião privada. Sala dele. Porta fechada. Encontrei irregularidades em 3 contratos, assinados pelo antigo CFO. Possível superfaturamento, 2,5 milhões. Beatriz analisou os documentos. 20 minutos. Achou 7 inconsistências. Isso é fraude. Protocola internamente. Auditoria externa. Se confirmar, reporta à Polícia Federal e suspende o CFO até conclusão. Mas ele é amigo do presidente do conselho. Não importa. Protocolo é protocolo. Se a gente fizer exceção agora, voltamos ao que éramos antes. Roberto sorriu. Era a resposta que eu esperava. 3 anos depois, Congresso Nacional de Direito Corporativo, Hotel Grand Hyatt, São Paulo. 2.000 advogados, juízes, promotores, professores. Beatriz no palco principal, palestrante de abertura, troféu na mão. Prêmio Nacional de Compliance e Integridade. Há 3 anos eu estava grávida e humilhada num auditório. Acreditei em promessas falsas. Quase fui destruída por um esquema criminoso. Mas não desisti. Encontrei aliadas. Usei minha formação. Virei o jogo. 2.000 pessoas em silêncio absoluto. Hoje dirijo compliance em uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Nos últimos 3 anos, revisamos 143 contratos. Identificamos 87 irregularidades. Evitamos processos de 340 milhões. Treinamos 450 funcionários em ética corporativa. Promovemos 8 mulheres a cargos de liderança que antes eram ocupados só por homens. Aplausos começaram. Ela ergueu a mão, pedindo silêncio. Mas o mais importante foi o protocolo anti-assédio. Inspirado no que aconteceu comigo, canal de denúncia anônimo, investigação independente, punição real. Em 3 anos, recebemos 340 denúncias. Resolvemos 89 casos. 43 pessoas foram demitidas. 12 foram presas. E 126 vítimas foram protegidas. Ovação de pé. Mulheres jovens chorando. Algumas levantaram. Aplaudiram mais alto. Nosso programa foi replicado em 47 empresas brasileiras. Protegeu 12.000 funcionários. Mudou políticas corporativas em 3 setores inteiros. Não foi só vingança, foi mudança de sistema. Matéria de capa da revista Consultor Jurídico. A advogada que transformou humilhação em revolução corporativa. 3 universidades convidaram para palestras. Editora propôs livro. Compliance preventivo. Como evitar o próximo escândalo. Mas o legado real estava em outro lugar. Escritório de Beatriz. 6ª à tarde. Batida na porta.
moça jovem, 23 anos, estagiária de direito, olhos vermelhos. Doutora Beatriz, posso falar? Claro, senta. Meu chefe está... Ele está fazendo investidas, convites, toques. Hoje ele disse que minha efetivação depende de eu ser mais simpática. Beatriz conhecia aquele medo, aquele desespero, aquela sensação de estar encurralada. Como é o nome dele? Daniel Carvalho, gerente de projetos. Você quer denunciar formalmente? A moça hesitou. E se eu perder o emprego? Eu preciso dessa vaga. Você não vai perder. Eu garanto, e ele vai perder. Protocolo é claro. Assédio é demissão imediata. Possível processo criminal. Você tem testemunhas? 2 colegas viram. Então vamos protocolar agora. Segunda de manhã ele é suspenso. Investigação leva 1 semana. Se confirmar, ele sai. E você fica, com efetivação garantida. A moça começou a chorar. Não de medo, de alívio. Eu achei que ninguém ia acreditar. Eu acredito, porque eu passei por isso. E prometi que nenhuma mulher nesta empresa passaria de novo. Daniel Carvalho foi demitido 10 dias depois. Processo trabalhista. Mais processo criminal por assédio sexual. A estagiária foi efetivada. Hoje é advogada júnior na mesma empresa. Larissa voltou. Promovida a gerente de auditoria em Brasília. Filho de 3 anos. Saudável. Ela coordena equipe de 12 pessoas. Salário de 18 mil. Fernanda se formou em administração. Trabalha no financeiro da empresa, lidera equipe de 7, 15 mil mensais. Júlia fez pós-graduação em gestão de riscos, trabalha em banco, analista sênior, 22 mil. As 4 criaram ONG, Rede Mães Corporativas, auxilia mulheres grávidas em vulnerabilidade trabalhista, orientação jurídica gratuita, encaminhamento para advogados parceiros, apoio psicológico. Desde a fundação, atenderam 630 mulheres. Ganharam 140 processos trabalhistas. Adriana divorciou-se oficialmente. Ficou com 60% do patrimônio. Doou metade para a ONG. Hoje é madrinha de Gabriel. Janta na casa de Beatriz todo domingo. Virou amiga, irmã, aliada para a vida. Marcelo, preso, julgado, condenado, 28 anos, regime fechado, perdeu tudo, apartamentos leiloados, offshores bloqueadas, empresa falida, multa de 40 milhões, processo de ressarcimento ainda corre, vai pagar até morrer. Advogado dele tentou recorrer, 4 vezes, negado, 4 vezes. Provas eram irrefutáveis, crime era indiscutível, sentença foi mantida. Beatriz no escritório, sexta à noite, cidade iluminada pela janela. Gabriel no colo, 3 anos, olhos espertos. Mamãe, por que você trabalha tanto? Ela olhou para o filho, pensou na resposta. Pensou nos 3 anos, na humilhação, na virada, na reconstrução. Porque alguém tentou me destruir, amor, e eu não deixei. E agora eu ajudo outras pessoas a não serem destruídas. Você é forte. Eu sou, mas não sempre fui. Aprendi a ser e um dia vou te ensinar. Telefone tocou. Número internacional. Genebra, Organização das Nações Unidas. Convite para palestrar sobre compliance de gênero no Fórum Econômico Mundial. Beatriz sorriu. Aceitou. Gabriel dormiu no colo dela. Beatriz olhou pela janela. Não pensou no passado, pensou no próximo caso. Na próxima mulher que precisaria de ajuda, na próxima batalha. Porque a guerra não tinha acabado, apenas mudado de campo, e dessa vez ela comandava o exército. E você? Já foi enganado por alguém em quem confiava de olhos fechados? Já sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés? Já foi subestimado por causa do seu cargo, da sua aparência, da sua condição? Já engoliu humilhação calado porque achava que não tinha escolha? Histórias como a de Beatriz acontecem todo dia. Pessoas brilhantes escondidas atrás de uniformes errados. Mulheres enganadas por homens poderosos. Talentos desperdiçados porque alguém decidiu que você não era suficiente.
Sonhos destruídos por quem tinha mais dinheiro, mais poder, mais conexões. Mas sabe o que também acontece todo dia? O contrário, pessoas que não desistem, que encontram aliadas quando tudo parece perdido, que usam conhecimento como arma, que viram o jogo mesmo quando todo mundo apostou contra, como Beatriz virou, como Adriana virou, como as 4 vítimas viraram juntas. Como você pode virar? Se essa história te tocou de verdade, escreve justiça nos comentários. Se você conhece alguém passando por isso agora, marca essa pessoa aqui. Às vezes um vídeo muda tudo. Às vezes alguém precisa ver que é possível resistir, lutar e vencer. Conta pra gente. Você já precisou provar seu valor depois de ser humilhado? Já usou o conhecimento que ninguém sabia que você tinha para virar um jogo? Já foi subestimado e provou que estavam errados? Os comentários são seus. A gente lê todos. Compartilha essa história. Não pelo vídeo, pela mensagem. Alguém na sua vida precisa ouvir que é possível reconstruir depois da destruição. Que humilhação não é fim. Que aliança é mais forte que poder. Que conhecimento vence dinheiro quando usado na hora certa. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Toda semana tem história nova de pessoas que reescreveram o final, que viraram o jogo quando ninguém acreditava, que provaram que o vilão não sempre ganha. E ativa o sininho porque você não vai querer perder a próxima. Próxima história, a faxineira que foi humilhada por investidores internacionais. Eles a chamaram de analfabeta. Riram da cara dela. Foi o maior erro que cometeram. Em 15 minutos, ela traduziu contratos em alemão, francês e japonês. E destruiu a carreira do executivo que começou tudo. Você não vai acreditar no final.